Ó, Perashá e Savim, a gente vai ler essa Perashá já bem perto de Rosh Hashanah. Ela tem um conteúdo específico para essa questão desse período agora de Rosh Hashanah. Então, a Perashá e Savim é o pacto que Deus está fazendo com o povo, com aqueles que estavam lá no Monte Sinai e também com aqueles que não estavam lá no Monte Sinai. Então, está incluindo todas as gerações e todos aqueles que o seu coração o levam a cumprir e a querer se aproximar do eterno Deus. Então, está todo mundo incluído justamente aqui nesse desejo de servir ao eterno. É aquele que cumpre, em nome de Suvé, mesmo sem ser ordenado, mas o seu desejo é imenso. E ele, então, consegue, pela vontade própria, cumprir os mandamentos, assim como foram os nossos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacob, até a época de Matan Torá, no Monte Sinai. Mas nessa Perashá nós temos o não cumprimento, o que iria acontecer com o povo. E daqui a gente vê que o povo seria espalhado pelos 4 cantos do planeta, mas que ao fazer techuvá, o povo seria recolhido pelo Eterno desses 4 cantos do planeta. Daqui a gente vê uma situação bastante elucidativa a respeito do próprio povo de Israel. Ora, nós sabemos que o povo de Israel, como qualquer povo, logicamente, tem as suas divisões internas. Por exemplo, 12 tribos. Depois de 12 tribos, tivemos 2 reinos, o reino do norte com 10 tribos, o reino do sul com 2 tribos. E uma parte dessas tribos se perderam. E foi justamente 10 tribos se perderam. Só ficaram 2 tribos. Mas um remanescente dessas 10 tribos permaneceu. Segundo a própria Torá, o Tanar, esse grupo que permaneceu se misturou com outros povos que o Império Assírio trouxe para a terra de Israel, e aí surgiu, segundo o próprio Tanar, os Shomronim, os samaritanos. Depois, numa outra época, nós temos outras divisões internas. Nós temos os Seduquim, os saduceus, em português, que eram descendentes do Bene Sadoc, os filhos de Sadoc. Temos também os Perushim, aqueles que explicavam a Torá, também conhecidos como fariseus, entre outros grupos. Os Isiim, que eram os essênios, os Canaim, que eram os zelotas, aqueles que tinham zelo para defender, zelo extremado, de defender as coisas do Eterno. Então, essas divisões permaneceram. A pergunta é a seguinte: depois tivemos os caraítas, era um grupo de pessoas que pertenciam ao povo de Israel, que discordaram da maneira de interpretar a Torá, da maneira de interpretar através de tradição oral, colocaram em questão isso e disseram: não, só podemos acreditar naquilo que está escrito. Está aí o termo caraíta, cará de leitura. Bem, então a pergunta é: esses grupos podem representar o povo de Israel? A pergunta é a seguinte: como é que nós sabemos que nós estamos certos e que os outros grupos estão errados? Como é que eu posso jogar com um samaritano e dizer: olha, a tua tradição está errada, a certa é a minha? Então chegar com os caraítas e também dizer a mesma coisa para eles. Bom, então uma das provas que nós temos é justamente essa perachá, onde Deus disse que nós seríamos espalhados pelo mundo
depois seríamos recolhidos. E aqui a gente vê justamente acontecer a profecia que a Torá nos diz. A gente foi relapso do cumprimento da nossa mitzvot, e assim a gente foi desterrado da terra de Israel. Chegamos a todas as partes do mundo, e depois de muito tempo, esse povo foi reunido e foi trazido de volta para a terra de Israel. Então, nós temos aqui a realização perfeita do que aconteceu com o povo de Israel. E a gente pode dizer que isso não aconteceu, como a gente sabe, nem com os samaritanos, e também nem com os caraítas, e muito menos com outros grupos que se intitulam de judeus que a gente vê aí pelo mundo. Então, isso nós temos aqui a prova verdadeira do que aconteceu e acontece até hoje com o povo de Israel. Bem, então, Perachá, ela diz que nós podemos fazer para reverter esse quadro do desterro, é justamente a techuvá. Varrashevotar elevaverra. Devemos voltar os nossos corações para o eterno. Bom, então, todo o povo de Israel, logicamente, logo em seguida que o povo é levado para a dispersão, então há um renascimento espiritual muito forte. E a gente vê aí, então, uma consolidação, que seria a fé no único Deus. Então, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, virá uma frase emblemática do povo de Israel, e isso é a preservação dessa verdadeira crença no único Deus. Então, essa é a Perashá Nitzavim que nós temos hoje. E, como eu falei, tem uma relação com a Techuvá. E a Techuvá vem para esse período agora. Eu pergunto, o que tem a ver esse período agora de Techuvá? A gente encontra isso na Torá, alguma referência, esse período agora de Rosh Hashanah, Yom Kippur, uma época de Techuvá? Então, bora ver o que diz nossas fontes. O Rosh Hashanah, que vai ser segunda-feira à noite, terça e quarta-feira, é um dia que na Torá não é mencionado Rosh Hashanah. Tem dois nomes lá, Zichron Teruah, a lembrança do toque. E depois lá em Bamidbar, como Yom Teruah, dia do toque, do shofar. Bom, a pergunta é, mas é só nesse dia que nós tocamos shofar? A gente também não lê que em outras festividades, em Rashi Hodashim, nos começos de cada mês, quando se entroniza um novo rei, quando se vence uma guerra, tudo era tocado. Um shofar, uma trombeta, e lá é utilizada a palavra lezikaron, boa lembrança. Então, a gente vê que não só em Rosh Hashanah, como também em outros dias, também temos essa mesma situação. Então, aqui vem uma pergunta. Se assim é que a gente está vendo nos textos, qual é, então, a finalidade desse dia? Por que esse dia é diferente dos outros dias? Se eu toco o shofar em Rosh Chodesh, então por que nesse dia está escrito, não, Yom Teruah, o dia do toque? Não, eu já toco isso em outros dias. O que tem de tão especial? Então, aqui nós temos que ver o que realmente é utilizado. Nos outros dias, outras festividades, você toca o shofar. Lezikaron, para que a gente rememore, que a gente lembre que tudo pertence ao Eterno. Mas Rosh Hashanah é do contrário. A gente tem a lembrança da Zichron Teruah. Primeiro, o Zichron, o Zikaron, ou seja, a lembrança. Depois que você vai e toca
o shofar. E qual é a diferença? Tocar antes, saber antes, a lembrança e depois. Não, quando eu toco antes, estou despertando as consciências que estamos devendo ao eterno Deus, a nossa alegria. Mas quando eu lembro antes e toco depois, então primeiro eu estou lembrando aqui, então, o dia chamado Yom HaZikaron. Quando você for ler o ritual Nusach, a Tefilá de Rosh Hashanah, você vai ver dentro do Sidurim lá, Yom HaZikaron, dia da lembrança. Então, o que é lembrança? Bom, a gente percebe essa expressão lembrança em algumas situações. Por exemplo, o povo estava no Egito e estava sendo oprimido pelos egípcios. Aí veio a lembrança perante o Eterno da situação do povo. E assim, Deus fez com que viesse a nossa redenção. Então, lembrar quer dizer ficar em evidência. Então, esse período agora, a gente lembra do Eterno. A gente fica em evidência a nossa relação com o Eterno. Depois de tocar o shofar. Mas primeiro eu já lembro. Então, o Rosh Hashanah aqui é Yom HaZikaron, é o dia da lembrança. E pela lembrança eu vou tocar o shofar. E não o contrário. Eu toco o shofar para eu me lembrar. Bem, então, pela questão da lembrança, o que é lembrança? Lembrança é você escrever o que foi feito, é você deixar isso por escrito, como se fosse para a posteridade, é não entrar no esquecimento dos nossos atos. Então, a gente vai ler no livro do profeta Malaquias, que é aberto um livro, Sefer HaZikaron, o livro da memória, o livro da lembrança. Então, esse é o motivo que a gente diz de Rosh Hashanah, Leshanah Tová, Tikatev, Beterratem. Então, Leshanah Tová, Tikatev. Ou seja, para um ano bom, sejais inscrito. Inscrito onde? Nesse livro que falou o profeta Malachi. Então a gente está vendo que essa lembrança que a gente está tendo desse período agora é uma lembrança tipo de julgamento. E nada que foi feito, a gente fez, foi apagado. Então, esse é o Zikron Teruá. Esse é realmente a lembrança. Então, Yom Teruá, que é escrito mais adiante no livro de Bamidbar, na verdade é um nome mais resumido. Mas o objetivo principal desse dia é justamente a lembrança. Então, a lembrança de julgamento. Então, todo esse período agora de Rosh Hashanah, até a chegada até Yom Kippur, é um período de julgamento. É o que fala uma seca de Rosh Hashanah. Kol Baei Olam Nidonim Bayom. Todos que vêm a esse mundo são julgados neste dia. Então, aqui a gente vê a universalidade desse período. Bem, e a pergunta da fica, mas sendo assim, Rabino, se está escrito lá em Vaikra, Zikron Teruá, lembrança do toque, depois Yom Teruá, como aparece em Bamidbar, dia do toque, por que nós chamamos de Rosh Hashanah para esse dia? Será que Rosh Hashanah é uma influência estrangeira que nós pegamos de outro povo, talvez do exílio da Babilônia, ou da influência persa? É uma pergunta. No entanto, a resposta está no livro de Ezequiel, capítulo 40, versículo 1. Lá o profeta Ezequiel tem uma visão profética. E nessa visão profética acontece quando?
Berosh Hashanah, Be'asor LaChodesh, o 10º dia desse mês de Rosh Hashanah, já no começo do ano, no 10º dia. Então a gente pergunta aqui, quando acontece a consagração de um certo ano, no 10º dia? A gente volta lá em Vaikra, Perashá, Behar Sinai. Lá está escrito sobre o ano do jubileu, Yobel, onde as dívidas eram perdoadas, os escravos eram alforriados, onde a venda de um terreno voltava para o seu antigo dono. Então, quando é que era decretado isso? No dia 10 do ano de jubileu. Ou seja, no dia 10 do primeiro mês. Então, isso acontece em Rosh Hashanah, do ano do jubileu. É o que fala o profeta Ezequiel, versículo 1 do capítulo 40. Então, a gente vê que não está sendo utilizado um nome estranho. Pelo contrário, utilizando um nome utilizado dentro do Tanar. O Tanar corrobora o nome chamado de Rosh Hashanah, o começo do ano. Bem, mas aqui vai uma outra diferença entre o que era tocado nas outras festividades, no começo de mês. Não que era tocado é Bahatzot Zerot, como posso traduzir, com as trompetas. Trompetas é aqueles, um grande, era Hatzot Kesef, Kesef de prata, era feito de prata, podia ser um grande ou mais curto. Então, esse sim era tocado nas festividades, em Asher Kodashim, mas não é o mesmo que é escrito em relação a Rosh Hashanah. Shofar Teruah é escrito. Shofar Teruah. Então, shofar a gente entende que é aquele chifre de carneiro. Chifre de carneiro. E o que quer dizer a palavra shofar? A palavra shofar é de uma raiz hebraica, quer dizer algo como melhorar, aperfeiçoar. No Salmo 16, lá é usada uma expressão, chaferá alai. Foi algo como a possessão que me coube na terra de Israel foi melhorada para mim. Chaferá alai. Então, no verbo, no hebraico, hoje é utilizado isso como algo como você vai tornar aquilo melhor. Então, o que tem a ver isso com shofar, que a gente toca esse dia? O objetivo qual é? Que eu me torne realmente melhor. Eu possa fazer uma reflexão dos erros e acertos do passado, das nossas vidas, aí tentar entrar, tá vendo isso aqui, eu posso, aquilo que eu errei, pode transformar isso aqui num acerto, fazer uma coisa melhor. É ter a consciência, ter o discernimento, ter também o conhecimento, e para não dizer o autoconhecimento, fizeste isso ou fizeste aquilo. Então, esse período aqui realmente é chamado, então, de zikaron, de lembrança. Lembrança que nada a gente pode apagar que nós fizemos. Então, esse é o objetivo. Quando chegar na terça-feira, tem justamente aí o toque do shofar. Cada um, sua cidade, quem não tiver, quem porventura não tiver, pelo menos que escute isso, através até de internet, outra coisa, que não perca essa mitzvah importante, que é o despertar da consciência, o despertar desse autoconhecimento, para você tentar realmente deistaper, ou seja, melhorar.
A gente vai ler nesse dia de Rosh Hashanah, um Musaf, a Midah do Musaf de Rosh Hashanah é uma Midah, talvez a mais comprida, inclusive mais comprida do que a de Yom Kippur. Então, ali nós temos alguns conteúdos dentro do Musaf. Temos Shofarot, Malchuyot, agora eu esqueci rapidamente o terceiro, depois eu lembro. Shofarot, Malchuyot, depois eu lembro do terceiro. Que é para ser dito justamente nesse período de Rosh Hashanah. Então, vai lembrar tudo o que aconteceu desde a criação do mundo até agora. Então, Shofar é essa memória. Malchuyot é justamente quando começa o mundo a ser dominado pelo Eterno. E ele se torna, então, Melech Haolam, o rei desse mundo. É o que se diz, baseado naquela árvore sefirótica. A primeira é Keter, é a coroa. Aí tem Chokhmah, Binah, a parte da nossa mente. E a interseção das duas, da Da'at. Aí vem Chesed, Gevorah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod. E a última é Malchut. O que é Malchut? O reino. Que reino? O reino do Eterno. E onde está esse reino? Aqui no nosso mundo. Só que esse reino do nosso mundo, Deus não quer pela sua imposição. Ele quer pela nossa devoção. Então, nós que devemos clamar que o Eterno é o Rei do mundo. Então, cada mitzvah que nós fazemos foi elaborada uma berachá. Então, até o ato de comer, ou então de beber alguma coisa, você vai dizer uma bênção. Nessa bênção está lá as palavras que servem como padrão. Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam borei feri haetz, um exemplo. Então, tudo isso é transformar o Eterno, como de fato ele é o rei deste mundo. Aqui, Malchut. E quando se fala de Malchut Israel, isso é uma realização para esse mundo aqui do reino de Israel. Mas, cabalisticamente, o que representa Israel e o que representa o Mot Haolam, os demais povos. Cabalisticamente, isso representa um comportamento, uma vitória interna. Então, quando se fala Israel, é que você venceu seu próprio ego. Então, isso é Israel. Quando se fala o Mot Haolam, se refere aos demais povos, não são os demais povos em si, e sim são aqueles que são dominados pelo seu ego. Então, aqui independe de que povo você nasceu, de onde você veio, depende da tua luta interna. O que tem que vencer os teus instintos, o que tem que vencer as tuas dificuldades, as tuas vicissitudes, para transformar isso tudo em virtude. Então, isso que é chamado essa elevação. É shofar, lechaper. Você vai realmente sair de um nível de escravo dos teus instintos, para tu ser o dono. Tu tem o autocontrole. Não é eu que decido se quero fazer isso, se quero fazer aquilo. Então, essa que é o intuito. Nós não sermos avadim, escravos, lefaró. O que é faró? A palavra faró, como tradução literal, faraó. Uma palavra egípcia. Par'al, o Paró, representava a casa grande, ou seja, o palácio grande. E virou o título do rei lá do Egito. Mas a palavra faraó
uma outra interpretação, uma camada mais acima, você vai ler do contrário da palavra haoref. Oref representa a nuca. O que é a nuca? Chama-se dura cerviz. É aquele que tem dificuldade de render realmente a homenagem ao eterno Deus. Então, nós temos que ser pessoas que temos um autocontrole e não ficarmos escravos dessa dura cerviz. O que quer dizer isso? Não, quem manda em mim são os instintos. Então, aquilo que foi escrito lá no início do mundo, Vayitzer Hashem et Ha'adam, e formou Deus ao homem, e lá escreveu Vayitzer com 2 Yud, a letra Yud, representa Yetzer Hará e Yetzer Hatov, o impulso para o bem e o impulso para o mal. Então, nós temos a obrigação de ter um controle desse impulso para o mal, e transformar esse impulso para o mal, que é importante, mas a serviço do caminho de Torá. A serviço do caminho de Torá. Como assim, Rabino? Como é que eu vou ter um impulso para o mal e vou fazer isso serviço a Deus? Ora, é muito simples. A mitzvah de procriar. Como é que a gente procria? Através de um instinto, Yetzer Hará. Um intuito de, ao se casar, cumprir algumas mitzvot para com a sua mulher. Uma, chamada Sheirah, é você dar para ela o alimento. Depois, Kessutar é dar para ela a vestimenta. E a terceira, Onatar. Onatar é o seu período de relações conjugais que você deve ter com ela. Para quê? A gente pode falar aqui, primeiramente, para a questão da procriação, está correto? Mas não é só para isso. Para você ter alegria da tua própria vida e alegria também da tua própria esposa. Tanto é prova aí. E assim é tido, melhor, que é escrito, que a pessoa deve manter relações conjugais mesmo quando a mulher está grávida. Ora, se ela está grávida e você manter relações conjugais com ela, tá lógico que não é para você procriar. O sentido aqui é realmente da alegria. Então, é o que diz os provérbios. A gente deve ser feliz com a mulher da tua juventude. O que ele quer dizer, mulher da tua juventude? Ora, quando você tem uma relação com uma mulher da tua juventude, tanto ela como o homem, onde a força e os hormônios são muito fortes, essa relação fica muito intensa. Logicamente, com o passar dos anos, aquilo é um certo equilíbrio, mais para baixo. Não que não seja agradável, mas a intensidade é menor. Então, por isso que disse o rei Salomão, na tua juventude, ter aquela perfeita união entre o homem e a mulher. Lá no capítulo 36 de Gênesis, lá é falado sobre a genealogia do irmão de Jacob, o Esav. A princípio, eu queria uma pergunta: o que importa para nós, como israelitas, filhos de Jacó, saber a genealogia de Esav? Esav praticamente não seguiu o caminho que foi dado pelo seu pai Isaac, pelo avô Abraão. Interessa saber o que aconteceu com Esav. Mas ali você vê em minúcias, em detalhes, toda a sua descendência, as suas mulheres que teve, depois os seus chefes que governaram antes de ter rei em Israel. E quando dá a relação desses chefes que reinaram
antes de ter rei em Israel. A gente vai ver ali que é dito assim, dá o nome do chefe, depois do lugar que ele veio, depois morreu esse, assumiu o outro, e vai dar o nome do outro. Quando chega no último, e só no último lá é dito o nome desse chefe, o nome da mulher dele. Então é aqui que o Zohar vai nos explicar o que é importante saber, então, desse capítulo 36, toda essa relação dos descendentes de Esaú. Então, lá no Zohar, é explicado, pode procurar depois com esse nome, Malachei Edomim, ou então em português, os reis edomitas, uma linguagem mais cabalística, como o Zohar assim interpreta. Então, o que são os reis edomitas? Os reis edomitas mencionados lá foi justamente o desequilíbrio entre as sefirot, até chegar no mundo que nós temos hoje. Então, por isso que a gente Lifnei Melor Meler, antes que tivesse um rei em Israel. Aqui agora a gente vai entender o que representa aquela árvore sefirótica. A primeira é Keter, que a gente falou que a coroa ia mais lá embaixo, é Malchut, é do reino. Que reino? Ah, esse reino é o que está falado aqui em 36, de Gênesis. Então, quando Deus cria o seu mundo, até ajustar o seu mundo, isso leva um tempo, que não sabe quanto. Até chegar no último rei edomita, que já aparece a presença da sua mulher. O nome dela, Meretav El. O que é Meretav El? Meretav é do verbo melhorar, o verbo tovo, bom. Ele, do eterno. E quando menciona o nome dela e o nome do marido dela, a gente vai perceber então que teve a questão do equilíbrio entre o masculino e o feminino. Aí tu chega no Malchut. Tinha dito antes do Malchut, ou seja, Lifnei Melor Meler, antes que tivesse rei em Israel, tinha só um termo, não tinha equilíbrio. Chegou nesse equilíbrio, a gente teve então o mundo verdadeiro. Então, os reis edomitas é como se fossem homens pré-adâmicos, antes de Adão. Quando chega com Adão, aqui nós temos a perfeição desse equilíbrio. A maioria sabe da história de Adão com a Lilith, onde também não teve esse equilíbrio. Foi quando foi criado o próprio Adão, tirado uma parte, onde se transformou na Eva. Então, quando houve esse equilíbrio entre o Adão e a Eva, aí sim que nosso mundo veio à existência total. E dentro dessa visão cabalística, esses mundos que a gente está falando aqui são mundos, até chegar no mundo que a gente conhece, que é o mundo da ação, já estávamos entrando na terceira geração depois do Adão. Adão seria o primeiro, Caim e Abel, que a gente vai passar por cima, e vem o segundo, que é Shet, filho de Adão, para depois chegarmos em Enosh. O Enosh, não se esqueçam, o que é Enosh? Enosh está no Salmo 144, lá fala Bar Enosh, filho de Enosh. Somos nós. É o singular da palavra Anashim. O que é Anashim? Os homens, em geral, as pessoas, em geral. Então, o quanto se demorou para nós chegarmos nessa perfeição. Essa perfeição, ela foi atingida num nível altíssimo. E Deus disse, mas é preciso que a minha vontade paire sobre todos eles. E para que haja vontade do Eterno, é preciso que tenha o quê?
a imperfeição. Aí o serafim, um serafim do Eterno, que no caso faz o papel da serpente, veio e fez aquilo que a gente já leu várias vezes, no livro de Gênesis. E aí fez com que nós, seres humanos, sermos o que somos. Aí a pergunta que se diz, mas a questão da procura de uma mulher por um homem, ou de um homem por uma mulher, veio através do efeito do serafim lá, da serpente lá? Não. Homem e mulher já coabitavam antes. Mas não tínhamos o sentimento de posse, que é justamente o que a gente chama de ciúme. Em Shira Shirim, no Cântico dos Cânticos, lá é falado que isso é como se fosse uma morte, é uma labareda divina. A gente sabe exatamente o que é isso que acontece nos nossos relacionamentos. Quantas e quantas brigas e desavenças acontecem justamente por essa questão. Então, mais uma vez, devemos ter realmente um equilíbrio para chegarmos realmente a uma harmonia entre a relação de um homem e de uma mulher. Quando temos o casamento, todos sabem que é quebrado uma taça, um copo. E quando se quebra a taça, todos gritam, Mazal Tov, Mazal Tov. Ou seja de boa suerte, ou seja, de boa sorte para aquele casal. Mas o que tem de fato essa quebra do copo? A quebra do copo é mencionado no Talmud, é uma lembrança da destruição do templo. Tá, mas como é a relação, então, de um casamento que está fazendo agora, a lembrar lá do Beit HaMikdash? O Talmud diz que na tua maior alegria, tu deves lembrar que o templo está destruído. Tá bom, mas perguntem ainda por quê. O que tinha no templo, no Beit HaMikdash? Entre várias coisas. Tinha os sacrifícios, tinha aqueles degraus que os levitas entoavam os cânticos, tinha a menorá de 7 braços, tinha Mizbeach, né, do incenso, mas tinha, passando o paróquio daquela cortina, chegava no Kodesh HaKodashim, na santidade das santidades. E lá tinha Aron Haberit, ou seja, a arca sagrada. E na arca sagrada, na tampa dela, tinha 2 querubim. 2 querubim. E como é explicado, um com o rosto feminino e o outro com o rosto masculino. E eles se fitavam. Quando eles se fitavam, que representava a harmonia ao templo, prevalecia. Quando, porventura, não havia essa harmonia, os olhos não se fitavam, não estavam em harmonia. Então, o que é dito para aquele que se casa, para que tenha essa harmonia com a sua mulher, a mulher com seu marido, Livnot Bait, Israel, para construir uma casa em Israel, que representa isso? O mesmo que está lá no templo. Era a questão dessa mesma sintonia para haver uma paz. E através da paz haver uma alegria. Então, quando há esse entendimento, há essa alegria nesse mundo daqui e no mundo lá de cima também. Quando, porventura, a gente está em desequilíbrio nessas funções, o mundo realmente vira uma questão de guerra interna ou guerra com os outros povos. Situação complicada. Então, o Beit HaMikdash, a parte principal dele era justamente a arca sagrada, e lá estava os querubim.
E esses querubins são mencionados também lá em Gênesis. E daí que vem aquela frase que Deus, quando viu que o Adão e a Eva, logicamente, comeram da árvore, do fruto proibido, que só o homem também queira comer da árvore da vida e seja como um de nós. Quem são esses nós que Deus está falando? O texto, os querubins. Está tudo entrelaçado. A gente fala de Yom Kippur, a gente fala de Rosh Hashanah, a gente fala do templo, a gente fala lá em Gênesis. Volta para Perachá agora no final de Devarim. A perfeição da criação do eterno Deus. O que nos leva realmente a fazer um serviço onde essa felicidade interna faz com que aumente nosso desejo de fazer a vontade Hashem, de fazer realmente essa devoção ao eterno Deus. Isso é dito na Amidah. Tem a Amidah. A Amidah representa a oração por excelência. Se chama de Tefilá, é a Amidah. Temos a Amidah do dia de semana, a Amidah da sexta-feira à noite, que é Erev Shabbat, a Amidah do Shalit Shabbat, a Amidah do Musaf de Shabbat, a Amidah da Minchá, e assim, a Amidah de cada festividade, de Rosh Chodesh se acrescenta tal coisa. Então, essa Amidah representa o ápice da oração. Mas eu devo chegar na oração com o coração, com a mente, com a alma, em total regozijo, em total alegria. Como é que eu posso chegar na oração em total alegria? Por isso foi estabelecido, então, algumas leituras anteriores a Amidah. A gente lê, por exemplo, como era feito o sacrifício, a gente vai entoar os salmos, temos as melodias. Essas melodias é o intuito de nos elevar espiritualmente, dando essa alegria. E temos o Shema Israel, antes da Amidah, tanto no Shacharit como também no Arbit. E lemos as Berachot do Shema. Nas Berachot do Shema, se fala muito sobre a Geulah, Gaal Israel, que Deus redime o povo de Israel. E a Geulah, ela é representada pela alegria do retorno, pela alegria da santificação do nome de Deus. É por esse motivo que não se tem um Kadish entre os Berachot do Shema, na manhã, e a Amidah. E nem Baruch Shemor, e nem Amém deve ser respondido naquela berachá final do Shema para entrar na Amidah. E desse mesmo motivo que a gente canta em uníssono, ou seja, com todo o carralo, a parte final dessas berachot do Shema Israel, para entrar e todo mundo cantando, não dá tempo para alguém responder para o Baruch Shemor ou Amém. Então, por isso que a gente canta antes do término da berachá do Shema Israel e a entrada na Amidah. Mas de noite, que também acontece a mesma leitura do Shema e as suas berachot, nós temos sim um Kadish. Nós temos sim um Kadish. Pergunta por que se tem um Kadish? Aqui o motivo é outro. Aqui o motivo é outro. Na época da compilação do arbítrio, da oração noturna, o Beit Midrash, então, a esnoga, o lugar que se rezava, ficava um pouquinho afastado do centro urbano, da cidadezinha. Então, quando se rezava o arbítrio,
e já fosse de noite, quando alguém, porventura, chegasse atrasado, ele ia ficar rezando sozinho e os outros iam embora. Ele ia voltar sozinho para a casa dele, no lugar talvez perigoso, através de salteadores ou bandidos de toda espécie. Então, por esse motivo, ficou estabelecido que, quando terminava a beirachá do Shema, se fazia um acréscimo para aquele que chegasse atrasado, desse tempo para ele ainda, mesmo chegando atrasado, dizer uma parte do Shema para chegar na mitad em conjunto com os outros. Então, já que se teve esse acréscimo, então agora diz um Kadish. Então, por isso que nós temos Kadish de noite, para ajudar aquele que chegou atrasado na esnoga e não ficasse sozinho quando de lá voltasse. Aqui tem uma história de Rabi Meir. Rabi Meir estava viajando e tinha um bandido que, costumeiramente, ele assaltava os viajantes de noite, ou então ele ia onde estava lá a hospedagem, lá, convidava o visitante, a pessoa que chegou para dar uma volta, e assim ia roubar. Aí, ele chegou, se instalou lá na hospedagem, daqui a pouco o bandido chegou. Eu quero dar uma volta, né, para conhecer aqui tudo mais. Aí ele disse, não, estou esperando o meu irmão Kitovo chegar. Vai chegar, tu me avisa. Aí ele ficou no quarto lá dormindo, enquanto o bandido ficou esperando o irmão Kitovo dele chegar. Estava amanhecendo o dia, e nada de chegar. Ele foi bater na porta da Rabi Meir, cara. Disse, cadê teu irmão, cara? A Rabi Meir olhou os primeiros raios solares. Não, está aqui. Aí ele deu a situação do Bereshit, quando Deus criou a luz, Vaiar Kitov, e viu que era bom. Então, Kitov, esse é meu irmão, só viajo com Kitov, com a luz. Para que a gente vê realmente o cuidado que nós devemos ter com os nossos passos, com viagens, conosco, ou até, principalmente, com a nossa família. Então, essa é a lição maior que nós temos agora de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah começa, de fato, um ano novo. Já explicamos isso aqui na outra Perashá, na outra semana, que existem dois começos do ano claros do próprio texto bíblico. Temos lá Êxodo, capítulo 12, fala que seria o começo da primavera, que é Pêssar, enquanto no capítulo 23 temos lá um outro começo do ano, e agora no começo do outono. Então, nós comemoramos esse Rosh Hashanah aqui do começo do outono, que é Kol Ba'elam, todos aqueles que vêm ao mundo são julgados. Também, para ratificar o que eu já falei a respeito da noite de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, falar que se faz, se puder fazer redonda, melhor. Redonda que representa o ciclo anual. Em vez de colocar depois o pão no sal, se bota o pão no mel ou no açúcar em Rosh Hashanah. Alguns outros judeus faradim fazem no sal e depois no mel ou no açúcar. Não, nós fazemos os judeus do Marrocos todo no mel ou no açúcar. Bem, aí nessa noite a gente deve ingerir alguns alimentos que, pelos seus nomes, representam um bom augúrio ou então um livramento de coisas ruins. Então, tem algumas sequências diferentes que você vai ver em vários sidurim daqui e dali. Mas o que nós seguimos é o seguinte: você faz o kiddush, quando acaba o kiddush, você bebe o seu vinho ou o seu suco de uva, cacheiro, você lava suas mãos, com lavagem
mãos, bem faz o hamotzi, essa halá redonda, mela ela no mel, ponto. Depois você pega uma maçã no mel, um pedaço do pão, da sua halá, um pedacinho, bota junto. E falo e iração, me levanei, Hashem Eloqueno, me levoteno, Sheelano, Shanatová, Tuká. Que Deus nos dê um ano bom e doce. Você come, então, aquele pedaço de pão junto com a maçã no mel. Você pega um pedacinho do pão e vai comer cebolinha ou alho porro, um alho diferenciado. Vai dizer a oração, que quer dizer que Deus nos livre daqueles que nos odeiam e daqueles que pedem o nosso mal. Depois uma selga, um pedaço de pão, para em relação quase com o mesmo conteúdo, que Deus nos livre dos que nos odeiam e aqueles que pedem o nosso mal. Depois a tâmara. A tâmara é algo doce, mas a palavra tâmara, tamar, a palavra tamo, é do verbo terminar. Que Deus termine com aqueles que são nossos inimigos, os que pedem o nosso mal, aqueles que nos odeiam. Depois vem o jurumum, ou jerimum, ou então abóbora. E isso é chamado de cará, uma palavra em aramaico. E cará é o verbo licrô, ler. Que seja lido perante o Eterno somente os nossos méritos. Aí você come a abóbora com um pedaço de pão. Depois vem, pode ser peixe, pode ser romã, ou pode ser chamado de rúbia, que seria um gergelim. Ou só o gergelim, aquelas sementes, ou gergelim junto com erva doce. Aí você fala a oração, um pedaço de pão também, que Deus aumente os nossos méritos. Igual como peixe é muito numeroso, igual como no romã, aqueles babos internos são numerosos, umas sementes do gergelim, o simbolismo é esse. E por último, nós temos uma cabeça de carneiro, ou uma cabeça de peixe, ou até uma cabeça de alho frito. E aí você come isso junto com um pedaço de pão, pedindo a Deus que sejamos sempre pela cabeça e nunca pela cauda, nunca pelo rabo. Que Deus tenha a sua refeição de Rosh Hashanah. Então isso chama-se Seder de Rosh Hashanah. Fica com o Seder de Pesach. Esse é o Seder de Rosh Hashanah, que é o Seder mais curto, mas representativo também para a alegria dessa data. Nós faremos isso tanto na primeira noite, que vai ser na segunda-feira à noite, como também na segunda noite, na terça-feira à noite. Todo o objetivo é que a gente tenha um Shana Tová, um Tuká, por isso, país. Ou seja, um ano bom e doce para cada um de nós. E vou deixar aberto então aqui as nossas perguntas para os nossos queridos alunos, por favor. Rabino Luiz aqui, uma coisa interessante que me chamou a atenção, Rabino, quando eu estava lendo e estudando, e agora quando o senhor falou, logo no início do seu shiur, o senhor falou sobre essa questão da criação da eternidade, né? Vamos dizer assim. E aí eu fiquei pensando que o homem também é eterno, né? Porque se nós estamos inseridos dentro da eternidade divina, de não passado e de não futuro, porque Deus vê tanto o passado quanto o futuro eternos, né? No mesmo ponto. Então, ele nos vê também em todos esses pontos da eternidade dele. Ele é atemporal, então nós também nós somos atemporais também, porque nós estamos dentro dessa temporalidade divina. Mas, apesar disso, nós ainda precisamos desse mundo de Asiá, porque nós precisamos agir. Porque Deus age também. Então, nós somos uma cópia minúscula daquilo que Deus representa. Muito bem.
Isso é chamado em outras linguagens, outros conhecimentos, de mônadas, quer dizer fragmentos. Ou Sim. seja, nós somos fragmentos da divindade, está correto, está sendo falado. Então, por isso que quando há afinidade, e quando uma pessoa, por exemplo, ou então a pessoa morre, ela tem um retorno àquele conjunto do todo. E como foi bem falado, para esse mundo de A se A, nós temos aqui a temporalidade. Começo, meio, fim. Mas nos outros mundos, nós estamos aqui igual à divindade, no mundo atemporal. Então, quando a gente vai evoluindo, o objetivo, o que se chama de evolução? Evolução é nós termos essa nossa consciência daqui do mundo de Asiá para o mundo de Yetzirá, depois para o mundo de Beriá e para o mundo de Atsilut. Aí tu tens isso numa linguagem também do nosso mundo daqui. O mundo da Asiá é o nosso mundo da consciência e desse nosso mundo do concreto. O mundo de Yetzirá é um mundo mais mental, que pode ser apresentado pelo mundo dos sonhos, ou pelo mundo dos escapes de alucinações, é Yetzirá. Depois tem o mundo de Beriá. E Beriá está no mundo mais angelical, tem esses contatos com o mundo da divindade. Mas para chegar no mundo de Atsilut, é chamado de mente profunda, uma mente profunda que você está. Lá você vai adentrar no mundo da emanação divina. Então, já falei uma outra vez aqui, só na palavra Bereshit, daí a gente vê aquela questão de novo da árvore sefirótica, representa a cabeça. Então, Bereshit, tem a palavra Rosh, Bereshit, Rosh. Rosh é a cabeça, no caso, representa a mente. Então, formar, binar, e interseção, dar. Então, essa compreensão a gente está inserido dentro do mundo divino, da mente divina. Como foi bem falado, nós somos um microcosmo do mundo divino. Isso que é chamado, nessa linguagem cabalística, de Zeir Anpin. Nós temos Arir Anpin, a grande face, ou a grande cabeça, ou então a grande mente, e Zeir Anpin, a pequena mente. E a mente fragmentada, que somos nós. Inclusive, aquela refeição que a gente faz no Shabat, né, na parte da tarde, aquela refeição, ela tem, fala sobre o Zerampim. Bem lembrado, bem lembrado. Bem lembrado. Aqui no seu, sabe, está certo. Aqui no seu data, é assim que se começa essa oração, é justamente isso, representa esse foco dessa união. Rabino, estava só completando aquele raciocínio, é por isso que nesse mundo nós precisamos das festas. Porque as festas elas são o crescimento para chegar a Atzilut. Exatamente. Elas fazem parte dessa união de mundo de Asiá, partindo para Yetzirá, subindo para Beriá, até chegar em Atzilut. Atzilut é a emanação do eterno. É uma emanação uno. E Atzilut seria em qual festa, Atzilut. Atzilut seria qual festa, assim? Seria depois de Atzilut, tá? Não, o Atzilut mesmo, a gente vai encontrar ele numa elevação do Yom Kippur. Por isso que é dito que duas datas têm importância no calendário. Uma é o Yom Kippur e a outra, tu lembras, é aquela de Tu B'Av. O que é Tu B'Av? Tu B'Av é uma data que não é muito lembrada, nem comemorada. Tu B'Av representa a harmonia do homem e a mulher. Seria, lembra, tipo um dia dos namorados do calendário hebraico. Por que isso? Porque a gente volta para aquilo que eu falei antes. Quando há o equilíbrio do masculino e feminino, temos a presença do Eterno. Todarabá, Rabino. Maravilha. Parou, meu querido. Rabino, boa noite, Rabino. Boa noite, querido. Rabino, o senhor mencionou essa questão da elevação da alma
Eu teria, no caso aqui, duas perguntas para fazer. Se seria possível uma alma, a sair do mundo de SA, ela, ela teria como ter mérito para entrar no mundo de Atzilut? E a segunda pergunta ela entrando ao mundo de Atzilut, ela perderia totalmente a noção de personalidade e se diluiria no infinito, no todo? Entendi a pergunta fantástica. Pergunta fantástica. Nós temos no nosso mundo aqui de SA, o que é chamado no hebraico de a primeira palavra. Tem aqui uma discussão rabínica no Talmud. Por que a Torá começa com a letra Bet, Bereshit? Deveria começar com a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. Mas, no entanto, quando chega no 10 mandamentos, sim, ali começamos com a letra Aleph. Deus falando, Anohi, Hashem, Elohecha, eu sou o teu Deus, que tira a terra do Egito. Então, ali tem a palavra Anohi. Anohi representa esse eu definido. O ego, em outras palavras. Aquele limitado. O que eu chamei agora de fragmento. Nós estamos aqui nessa individualização. A gente é um indivíduo. Quando a gente morre e vai subindo essas esferas, tu vais entrar numa mente maior. E as tuas memórias, isso é uma linguagem entre aspas, as tuas memórias serão inseridas dessa, posso chamar dessa placa-mãe, para usar um termo mais de computador. Não se perde, mas está lá inserido. E aquilo que tu tem como individualidade, você se vê como sou assim, sou barbudo, sou alto, sou gordo, sou o quê? Isso vai desaparecendo. Ou seja, a limitação que tu tem, que tu começa aqui e acaba ali, isso é dissipado. Tu ter realmente uma verdadeira visão do que você de fato é. E esse teu fragmento vai se unir com o todo. Então, essa é a perfeição, essa é a busca que nós estamos fazendo desse retorno para o eterno. Aí se dá no mundo de Atzilut. Obrigado, Rabino. Tudarabá. Azak Baruch. Rabino, só uma pergunta. Ou não? Tocar do shofar na noite de Rosh Hashanah ou é outro dia anterior ou depois? Pois é, a sua pergunta é boa. Na época do templo, no Beit HaMikdash, se tocava já o shofar a partir da noite de Rosh Hashanah. A partir da noite de Rosh Hashanah. Mas aí surgiu um pequeno problema. O calendário hebraico hoje está estabelecido com seus cálculos já feitos para frente e para trás. Mas naquela época, era através das testemunhas que avistavam a lua nova em tal lugar e vinham avisar o tribunal rabínico, olha, avistamos a lua nova. Aí tinha uns desenhos da lua nova, os papéis. Como tu viste, foi assim, foi daquela maneira, era um tipo de verificação, a veracidade do testemunho. Comprovando essa veracidade, então é lua nova. Se é lua nova, é o começo do mês. Então, digamos que ele chegou para avisar no dia 9 horas da manhã. E a lua nova foi ontem. Nós já perdemos o começo de Rosh Hashanah. Foi ontem. Decretando que hoje, e começou ontem, o Rosh Hashanah. Então, por esse motivo, que é feito 2 dias de Rosh Hashanah, mesmo em Jerusalém, para não ter dúvida e para não se perder o arbítrio de Rosh Hashanah, ou então o sacrifício adicional de Rosh Hashanah, e indicava na dependência da testemunha chegar e avisar a tempo, quando era Rosh Hashanah. Então, por esse motivo que hoje ficou estabelecido que se deve tocar o shofar antes do Musaf. Esse é o motivo. Mas tem um outro motivo. Outro motivo é que todos devem ouvir o toque do shofar. Acontece na família. Marido, a esposa, tem 7 filhos.
E não se tem empregado. É a mãe e os filhos maiores que cuidam dos menores. Então, o marido vai para a esmola. Vai lá, começa a dizer os corbanotos, as partes do chafariz. Mas até a mulher conseguir vestir todo mundo, arrumar todo mundo, chegar na esnoga, já está beirando aí 11 da manhã, 8 ao meio-dia. Então, se você toca o chofar cedo, já perdeu o toque do chofar. Então, por isso que é atrasado o toque do chofar, mais próximo do mussaf, para dar tempo que todos possam chegar na esnoga e todos possam ouvir o toque do chofar. Então, por esse motivo que o toque do chofar é feito shacharit, depois da leitura da Torá, um pouquinho antes do mussaf. Exato. Boa noite, Rabino. Bom, Rabino. Ô, meu Dano, tudo bem? Rabino, o senhor falou lá sobre a questão do julgamento universal, né? Isso. Sendo então que o Eterno ele julga todas as nações também. Eu queria entender como é feito esse julgamento. Né? Não é claro que não é mesmo o mesmo julgamento que o Eterno faz com o povo de Israel, até porque as nações não estão obrigadas às leis da Torá, né? Como seria esse julgamento? Dani, bem lembrando da sua pergunta. Nós temos desde Noé, os 7 mandamentos de Noé, que muitos dizem que foi recebido pelo Adão, pelo homem, os 7 mandamentos. Outros dizem que ele recebeu os 6 mandamentos e o Noé recebeu o 7º, que ficou os 7 mandamentos de Noé. Mas, entre os 6 mandamentos que o Adão recebeu, está incluído de não se fazer idolatria. De não se fazer idolatria. Então, é um julgamento simples. As nações, todas, muitas praticam idolatria. Então, como fica o julgamento dessas nações agora, em Rosh Hashanah? Como é que fica o julgamento dessas nações em Rosh Hashanah? Por exemplo, eu não ia falar aqui de nenhum. A gente sabe de muitas idolatrias que existem pelo mundo. Como é que fica? Deus vai condenar essas pessoas? Ou Deus vai livrar essas pessoas daquilo que ele proibiu? Bom, então, na época de Adão, na época de Enosh, é dito que na época de Enosh começou a fazer idolatria. Aí Deus teria feito um dilúvio, uma proporção menor. Aí veio a época de Noé. Aí o pecado, não de idolatria, mas outros pecados, veio a questão do dilúvio. Aí chegamos na Torre de Babel. Não esquece essa parte aqui, na Torre de Babel. Até a Torre de Babel, o homem não estava tendo várias línguas, só tinha uma língua. E se tinha o conhecimento do Eterno. Mas aí surgiu um ego inflado. E todos queriam, ora, atingir o Eterno. E pegar esse nome sagrado e fazer um uso para nós. De modo que nós poderemos ser o dono do nosso destino. E não mais ficar na mão do Eterno, de dilúvio e outras coisas mais. Então, a ideia era essa. E Deus fez. Confundiu a nossa língua. E aí surgiu várias línguas. E Deus espalhou pelo mundo. Um para cá, um para lá, um para cá. E quando chega no versículo, no capítulo 4, Deuteronômio 4, versículo 19. Dá uma olhada lá. Lá é dito, para o povo de Israel especificamente, que não devemos praticar idolatria e, quiçá, alcemos nosso olhar, o sol, a lua e as estrelas, e a gente vai se inclinar perante eles. É um pecado grave, pois isso é uma herança para os demais povos.
Nessa leitura desse versículo 19, capítulo 4, a palavra halak, Deus deixou de herança, o entendimento, herança como? Herança como idolatria. Então, aqueles que foram espalhados da Torre de Babel, é como se Deus tivesse dito: vocês não querem me servir? Então, agora vocês vão servir a madeira, servir a pedra, servir o sol, a lua, as estrelas. Vocês vão ser idólatras. Como castigo. Então, aqueles, como bem lembrado, das nações do mundo, que porventura não servem o Eterno, já estão sendo castigados. Estão vivendo nesse mundo com perfeitos bobos, perfeitos, entre aspas, idiotas perante o Eterno, pensando que uma pedra, uma madeira, o sol, a luz, outras coisas podem ajudar ele. Então, quando chega no julgamento dessas pessoas, Deus não cobra delas a questão da idolatria. Deus vai cobrar delas é somente a questão da relação que elas têm para com seus semelhantes. É perpétuo com seus semelhantes, Deus vai cobrar dele. Mas se ele é bondoso com seus semelhantes, ele está livre. Então, por essas pessoas que praticam idolatria mais variadas possíveis, e elas não são israelitas lá do Monte Sinai que a gente falou, elas não estão do castigo, porque elas já estão pagando, tendo povos nesse mundo daqui. Então, por isso, assim que se dá. Então, Bol Baeolam, todos que vêm a esse mundo são julgados esse dia. A idolatria já é o castigo delas aqui. O próprio ato de idolatria, então, já é Quem é idólatra já está sendo castigado. Então, só vão responder pelas outras leis, né? Então, né? Leis Isso, exatamente. Todas as leis, ele continua tendo que não praticar imoralidade, não praticar assassinato. Mas a questão da idolatria, ele está ali liberado. Obrigado, Rabino. Valeu. Nada, querido. Rabino, Bom, interessante. pegando o gancho aí que o rapaz falou, no caso será o julgamento, né? Agora, ele não é o mesmo dia da criação do mundo, no caso, né? São dias distintos, né? Bem, é assim, meu amigo Mozinho. Existe uma marloquet, uma discussão do Talmud. Tem quem diga que o começo do mundo é em de Tishrei, que é Rosh Hashanah. Tem quem diga que Rosh Hashanah é o nascimento de Adão. O mundo teria sido criado 6 dias antes, no 25º dia do mês de Elul. Mas existe uma asmarta. Asmarta é um apoio. Não é bem textual, mas é um apoio. Qual é o apoio para uma dessas datas? Para Rosh Hashanah, por exemplo, dia 11 de Tishrei. A primeira palavra da Torá é Bereshit. Como ela é escrita? Bet, Resh, Aleph, Shin e Yod Tav. Bereshit. Então, essas mesmas letras da palavra Bereshit, tu muda a sequência delas da seguinte palavra: Be-Aleph, Tishrei. Então, quando aconteceu o Bereshit, Be-Aleph, em de Tishrei, em Rosh Hashanah. Então, essa é uma asmarta. A asmarta é um apoio baseado nesses códigos para tu saber quando aconteceu o Rosh Hashanah. Aí, no caso, seria também a questão, seria caso junto, seria o julgamento também, a questão da criação também, né? Claro, todo julgamento. Só que o mundo da Torá, diferentemente de outras contos e narrativas da criação do mundo, como existe em outros povos, mas o mundo da Torá é um mundo moral. O que é moral? Como a gente está falando aqui, o bem, o mal,
essas situações todas, esses julgamentos, então, tudo isso é importante no nosso mundo aqui. Então, principalmente, o julgamento cabe sobre nós. E nós temos, através da árvore do conhecimento do bem e do mal, esse discernimento, que é bom, que é ruim, que tem um aroma bom, que não tem, que é alto, que é baixo, que é gordo, magro, que é feio, que é bonito. Então, esse discernimento, ele é nosso. Aí nós temos essa questão da escolha. É o que fala a Perashá essa semana aqui. O Bahartá, o Bator, o Bahaim. Escolher o bem e a vida. Mas está lá a opção também da questão do mal e da morte. Obrigado, Rabino. Nada, Rabino, deixa eu voltar só numa Não. coisinha rápida. Uma coisa interessante que eu estava vendo é sobre as 7 leis de Noa, que elas são... O que dá a entender é o seguinte: as 7 leis de Noa foi uma preparação para a Torá, porque, olha só, Avodá Zará, não cometer idolatria, Birkat Hashem, não blasfemar, Isso. isso aí já está logo ligado aos 10 mandamentos. Shefikat Hamim, não assassinar, está ali. Isso. Gezel, não roubar. Olha os Isso. dois aí. Verdade. Bilu e Arayot, não cometer imoralidades sexuais, pode estar na última lá, não cobiçarás a mulher do próximo, não adulterarás, já está ligado aí. O não maltratar os animais, que é Ever Min Hahai, e o Isso. Dinim, que é estabelecer sistemas de leis, honestidade e justiça. Isso não é Torá, não, Rabino? É Torá pura. Pura! É pura. Então, Torá pura. então, se as 7 leis de Noa são Torá pura, onde que fica os Binei Noa nisso? Venenoa. O futuro, o nosso futuro, a gente vai chegar numa situação que a gente vai cumprir a Torá igual os Benei Noach. Ou seja, aquele que não é obrigado, mas faz. Então, a gente está vendo que essa base dos 7 mandamentos, isso é uma base. Agora, é como... Vou dar um exemplo que uma vez alguém deu aqui na sinagoga. Isso é igual, por exemplo, um jogo de futebol. Para jogo de futebol, o importante é o gol. Não é isso? Gol daqui, gol dali. Então, alguém disse, se é o gol, faz uma partida só de pênalti. Não tem gol, cara. Não, qual é a graça? Né? O cara cruzou a bola, o cara matou no peito, deu para lá, isso aqui, o cara virou, cabeceou, foi gol. Então, a mesma coisa acontece aqui. O principal são os 7 mandamentos. De fato, esse é o principal. Os outros é todo aquele molho que a gente também precisa. Guardar Shabbat, está preocupado com as minúcias daqui, o alimento, isso aqui. Tudo isso vai nos dar mais força para, no final, guardar os 7 mandamentos. Rabino, O que é básico são os 7 mandamentos. mas o Shabat não seria nós estarmos vivendo no Shabat? Lá na frente, lá no Olam Sim, Rabá? Não seria? claro. Então, o Shabat seria já... O Lamabá está certo. O Lamabá está certo. Igual o Lamabá. Ou seja, o descanso, a reverência a Deus completamente, essa conexão, vai ser total e perfeita. Não vai ter mais essa divisória entre o nosso mundo e o eterno Deus. Por isso que eu acho engraçado quando fala assim, porque as outras nações serão julgadas diferente. Mas se eles têm a essência da Torá... Isso não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Eu já li algumas coisas assim também. Por exemplo, vou dar um outro exemplo também aqui sobre isso. O Rambam, quando escreve, diz todos os mandamentos que um Ben-Noach quiser cumprir, ele deve cumprir. Porque a vontade dele, ele está fazendo aquilo sem ser obrigado. Aí o mérito dele. Aí, mais adiante, um outro sábio vem e diz, não, mas ele não pode botar tefilim. Mas ele isso o quê? Ele não está estirando aquilo que o Rambam falou. Aí muitos desses que estão falando essas coisas querem se apoiar nesses outros sábios que vieram, fazem parte de um... mas ele não é o principal. O principal é o que o Rambam falou.
Essa é a questão. Ele disse muito claramente lá no Lafoto Melarquim, lá, que ele faz uma diferença entre duas coisas. Ele fala, tem aquele que é Ben Noah e tem aquele que é, vamos chamar de idólatra. Idólatra. Tá bom, quem é o idólatra? É Orachá? O Urachá não deve estar fazendo as coisas. Mas aquele que é Ben Noah, que já entendeu que o eterno é verdadeiro, já entendeu as suas leis que deve cumprir, deixa ele cumprir as coisas, não tem que falar nada, cara. Muito pelo contrário. Ele está fazendo a maior mitzvah, está chegando e cumprindo as coisas, cara. Muito bom. Exatamente. Então, dá uma Essa questão aí, que o senhor falou a respeito dos 7 mandamentos, é como se esses outros que o senhor falou, pelo que deu a entender que o senhor falou, é para que haja uma conexão quase que constante com o eterno, né? Esses outros. É como se nós pegássemos aquela letra VAV, que é o canal que fez a ligação, e nós estivéssemos ali interligados direto, que é justamente o complemento do restante desses 7 mandamentos. É o que eu entendi, né? Não sei se... Não, está correto. Como o senhor Luiz lembrou aí, não cometer idolatria. Os primeiros mandamentos. Eu sou teu Deus, Deus do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Tudo isso está lá. Aí, depois, o quarto mandamento, você pode cometer imoralidades. Está lá, não adulterarás. Aí, depois, questão não pode matar. Não pode matar nos 10 mandamentos. Não pode roubar. Não pode furtar nos 10 mandamentos. Aí tem, não pode fazer uma maldição, ou seja, a maldição é o nome do Eterno. Levantar o nome do Eterno em vão. Então, os 10 mandamentos são praticamente tudo que nós temos. Os 7 mandamentos lá correspondem aos 10 mandamentos aqui. Então, na verdade, a gente vê também o seguinte, no livro de Gênesis, não está claramente lá os 7 mandamentos. Mas, no entanto, tudo que aconteceu, como o dilúvio, a expulsão do Adão e Eva do paraíso, a questão da Torre de Babel, todas aquelas coisas ali representavam profanação desses mandamentos. Se tu for ver, vai dar 7 mandamentos ali. Então, essa é a base da nossa humanidade, cara. Certo. Tá bom, meu querido? Muito bom. Se tirar os mandamentos do Eterno da nossa vida, nós seríamos como os animais. Mas, por falar nisso, senhor Luiz, existe também uma inversão. Se a Torá não fosse dada ao ser humano, nós teríamos que aprender a Torá dos animais. O Guimarães fala isso, né? Aí ela diz, por exemplo, as aranhas, saber armazenar a comida, com as formigas, de organizar em sociedade, com o galo, saber falar bem com a galinha para não fazer nada com força, com o gato, saber cobrir as nossas necessidades, e assim vai. O ditado que o homem virou para Deus e falou assim, Senhor, mestre do universo, nós somos a coisa mais maravilhosa que tu criastes. Aí falou assim, não se esqueça que eu criei um mosquito antes. Exatamente. Tudo vem do Eterno, essa que é a grande coisa. Cara. Eu tava assim, o ego dele estava tão inflado que ele falou assim, olha, cuidado que eu criei um mosquito antes. Exatamente. Rabino,